Olha, e a gente continua falando sobre saúde, porque o número de intoxicações por medicamentos em Goiás cresceu 70% nos últimos 5 anos, né? Que número impressionante, né? A gente aqui dando esses dados. O uso indevido é hoje a segunda principal causa de intoxicação no estado, ficando atrás apenas de acidentes com animais peçonhentos. Diante do cenário, o Conselho Regional de Farmácia de Goiás reforça o alerta para os perigos da automedicação. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Lorena Bahia. Boa tarde, obrigado pela presença aqui, seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde, Alex. É um prazer estar com vocês hoje aqui no Jornal Brasil Central para a gente falar desse tema que é tão caro para a sociedade, que é a intoxicação por medicamentos. E vários desses casos relacionados à prática da automedicação. Pois é, Lorena, números impressionantes, né? Isso, o que quer dizer esses números? Qual que é a leitura que nós podemos fazer sobre eles? 70% é muita coisa. A gente teve um aumento de 70% nas notificações dos casos de intoxicação por medicamentos aqui no nosso estado. E isso acende um alerta, sobretudo no mês de maio, que é o mês que a gente trabalha com o uso racional de medicamentos. Então, nós temos uma pesquisa feita pelo ICTQ que mostra que 90% da população assume que é adepta à prática da automedicação, ou seja, as pessoas tomam medicamento por conta própria e às vezes sem ter condições voltadas para o autocuidado. Às vezes ela desconhece o potencial daquele medicamento de interagir com outro medicamento que ela já faz uso e aí esse paciente ele pode ter um mascaramento dos seus sinais e sintomas, então ter o agravamento do seu estado de saúde e pode inclusive se intoxicar, levando inclusive ao óbito. Então, além da prática da automedicação, a gente também tem situações onde as pessoas guardam sobras de tratamento em casa e às vezes esse medicamento ele é utilizado indevidamente por crianças, por idosos. Então, tem todo um contexto do uso racional de medicamentos que nós, do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, em parceria com o Conselho Federal de Farmácia e os nossos mais de 15 mil farmacêuticos aqui no estado, trabalhamos de uma maneira... Eu digo assim, uma maneira mais incisiva durante o mês de maio, alertando a sociedade sobre os riscos da automedicação. Então, antes de usar qualquer medicamento, eu sempre gosto de aconselhar os nossos usuários que procure a orientação de um farmacêutico. O farmacêutico, ele é o profissional de saúde mais acessível à população, ninguém precisa marcar o horário para falar com o farmacêutico. Então, em toda farmácia, a gente tem sempre um profissional que está ali disponível para te orientar, para cuidar de você e para fazer com que, somado o seu conhecimento a uma equipe multiprofissional, você tenha uma melhor qualidade de vida e possa obter resultados mais satisfatórios do uso correto de medicamentos. Presidente, mas assim, se a gente tiver ali em casa uma dipironinha, um remedinho para dor de cabeça, algo ali para aliviar o estômago, eu vou ser sincero, às vezes eu não vou lá buscar o farmacêutico, não. Se está em casa, eu já vou lá e tomo. Isso, de certa forma, por mais que seja simples, eu até citei esses medicamentos, podem realmente, né, trazer esse risco todo para a nossa saúde? Alex, você citou 2 medicamentos, você citou a dipirona, mas falou também dos analgésicos. Os analgésicos são medicamentos que eles têm um potencial de risco menor de levar a um quadro de intoxicação, mas cada indivíduo é único. Então, por exemplo, um paciente que faz uso de bebida alcoólica, que tem, às vezes, algum comprometimento hepático, que tem alguma disfunção no fígado, ele tem contraindicações, por exemplo, para utilizar o paracetamol, que é um analgésico
bastante consumido, é de venda livre, então é um produto que inclusive não é comercializado nos Estados Unidos, na Europa, em função desses riscos. Então esse paciente, ele pode comprometer ainda mais a sua função hepática. E é no aconselhamento farmacêutico que ele tem oportunidade, às vezes, de usar um medicamento que não faça tão mal para ele e de se conscientizar em relação a outros medicamentos que ele faz uso. Então, é sempre importante que você se aconselhe. É claro que existe a prática do autocuidado. Então, se você se conhece, se você sabe das suas comorbidades, se você não tem outras doenças que vai interferir no curso normal dessa utilização de medicamentos, você pode sim usar um medicamento por conta própria, mas para isso você precisa desenvolver o seu autocuidado, você precisa da orientação de um profissional até você chegar nesse nível em que você consegue sozinho fazer uma escolha terapêutica e evitar assim talvez de uma consulta desnecessária, de ir para uma unidade de saúde sem que realmente tenha necessidade. Quando a gente chega no hospital, as primeiras perguntas que eles fazem, se a gente tem alguma alergia a algum medicamento, né? Sim, isso é um dado importante para os profissionais de saúde. Conhecer quais os medicamentos que você já utiliza, se você tem alergia a algum alimento, algum medicamento, são dados importantes para que você tenha uma escolha terapêutica que seja a mais ideal para você, que seja feita para você mesmo. Lembrando que aquilo que é bom para o nosso vizinho, para o irmão, para o filho, pode não ser bom para você. Então, cada paciente é único, a gente tem que considerar o peso da pessoa, a altura, os seus hábitos, estilo de vida e as comorbidades que estão associadas para a gente escolher bem. Médico e louco, cada um tem um pouco, né? Tem. Aí a gente às vezes sai aí, a gente mesmo indicando para o vizinho, para o parente, olha, eu tomei isso, fiquei bom, toma também. Sim, Alex, exatamente. Essa pesquisa do ICTQ, ela mostra para a gente que a cada 10 brasileiros, 7 buscam informações sobre a sua saúde no Google. Eu faço isso. E a busca por sinais e sintomas é a principal característica dessa escolha no Google. Então, a gente sempre fala, olha, ao invés de buscar no Google, busca informação com o farmacêutico, ele está acessível, está pronto para te atender, para te orientar e, com certeza, ele vai fazer algo que seja personalizado para a sua situação de saúde. Olha, a minha editora-chefe hoje, que é a Luzeni, pediu para te perguntar o seguinte, o cuidado para aqueles diabéticos, porque muitas vezes os diabéticos têm ali remédio que tem glicose, tem açúcar ali, né? A gente tem vários xaropes que têm açúcar, né, em sua formulação. A gente tem também alguns outros produtos que podem elevar essa capacidade, né, de modificação da glicemia do paciente diabético. Inclusive, a insulina, ela pode interagir também com outros medicamentos. Então, o paciente faz uso de anti-inflamatório, ele pode ter um aumento aí na sua glicemia. O paciente que faz uso de anticoagulantes, a gente pode ter um aumento desse poder hipoglicêmico das insulinas. Então, o paciente diabético, ele precisa realmente ser orientado em relação ao uso de outros medicamentos para que ele não tenha interferência na sua glicemia e não acabe achando que a insulina não está fazendo efeito ou que o medicamento antidiabético não está controlando a sua glicemia. Presidente, como é que eu sei, por exemplo, se eu estou intoxicado? Quais são os sintomas? O que pode vir após assim, uma alta dose de uma medicação? A gente tem diversos efeitos que podem aparecer. Os mais comuns são a urticária mesmo, então aquela coceira na pele, vermelhidão na sua pele, vômitos, diarreias, perda da consciência. Então, a gente tem comprometimento cognitivo também. Então, a pessoa fica alterada, às vezes não consegue verbalizar. Então, são sinais e sintomas que precisam de um suporte médico avançado, precisa desse paciente ser encaminhado para uma unidade de saúde para ter as providências necessárias e recuperar a sua situação de saúde. Pois é, a questão também da medicação ali ao alcance das crianças, pessoas também depressivas, tem que ter um certo cuidado, né, presidente? Inclusive as crianças hoje, antigamente tinham uns remédios que tinham um gosto mais ruim.
E aí os laboratórios conseguiram fazer com que o remédio ficasse mais docinho, com sabor de fruta. A criança, às vezes, gostou do sabor, ela pode querer tomar mais, então aí está o alerta, né, presidente? Esse é um alerta importantíssimo. Medicamento não é balinha. E às vezes a criança, ela acaba sendo induzida. Às vezes a mãe, na dificuldade de administrar a dose, fala, olha, docinho, toma, não vai doer, é gostoso. E o gostoso, às vezes, vai atrair essa criança para um uso desnecessário. Então, quando ela quer um doce, ela quer uma balinha, ela pega o medicamento. Por isso é importante que os medicamentos eles sejam acondicionados na nossa residência fora do alcance de criança. O melhor local para você acondicionar os seus medicamentos é sempre num maleiro de um guarda-roupa, que é um local alto, de difícil acesso, onde somente os adultos tem o alcance. Isso impede que as crianças usem indevidamente, impede também que, às vezes, algum animal doméstico tenha acesso ao medicamento. E é bom também não colocar no banheiro em função da umidade que existe ali naquele ambiente. Então, nunca guardar medicamento perto, né, de água, da corrente de água, e onde também pegue luz solar direto. Então, a gente, no maleiro do guarda-roupa, a gente consegue colocar ele de uma forma segura, longe da umidade e longe da incidência de luz solar direta, preservando, assim, as características farmacológicas desse produto. Presidente, em caso, por exemplo, ali de uma intoxicação, como buscar primeiros socorros? Liga para o bombeiro? Tem algum outro telefone que eu possa pedir ajuda até chegar ao hospital? Quais são as primeiras providências ali ao detectar que realmente é uma intoxicação por medicamentos? Olha, sempre que você identificar situações de intoxicação de medicamentos, é importante que você separe os medicamentos, se você tiver acesso, qual foi o medicamento que esse paciente tomou, e ligue para o SAMU 192. É a melhor medida para você fazer. Não dê nada para essa pessoa tomar, não tente prestar os primeiros socorros se você não tiver uma formação adequada, de qualquer maneira. Então, às vezes, você pode complicar ainda mais. Liga no 192, a gente sempre tem socorristas de plantão que vão te orientar o que você deve proceder em cada situação. Mas guarde sempre os medicamentos que foram utilizados, porque para cada produto utilizado, a gente tem um antídoto diferente que vai ser utilizado para neutralizar a ação desse medicamento que foi utilizado numa superdosagem. Então, é importante que você vá para a unidade de saúde com esse paciente e leve os medicamentos que ele fez uso, porque assim a equipe médica tem uma chance muito maior de acertar numa intervenção usando o antídoto correto do que se eles não souberem o que de fato desencadeou esse quadro de intoxicação. Inclusive, a gente tem ali, produção, obrigado, colocar o número do SAMU, que é 192. Então, tá aí os primeiros socorros, se acontecer alguma coisa nesse sentido, né, busque lá a informação e o socorro necessário. Conversamos, então, com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Lorena Bahia. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela presença. Boa tarde, volte sempre. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade e coloco os nossos farmacêuticos sempre à disposição da população. Se tem medicamento, procure a orientação de um farmacêutico. Muito obrigada. A gente agradece. Então tá aí, ó, gente, as dicas, hein? Nada de automedicação.